Olá e obrigado por teres escolhido este vídeo. Temos aqui uma ficha que eu considero bastante importante para quem está a tentar perceber tudo sobre os complexos. Esta ficha vai estar disponível em formato PDF, é só veres aí o link na descrição, portanto descarrega e se quiseres tenta fazer primeiro e depois então usa este vídeo para corrigir e para ir mais longe, para ver mais algumas ideias. Em termos de perguntas, a classificação, como já é habitual, está aqui por cores, que mais ou menos, embora seja subjetivo, tenta ver em termos de grau de dificuldade, não é? Do fácil ao difícil. Não te esqueças ainda de, claro, subscrever, caso não o tenhas feito, e de deixar um gosto para dar aqui uma ajuda a este projeto. Se houver dúvidas durante a ficha, não esquecer de deixar aí nos comentários. Bom, então o que é que tem em concreto esta ficha? Primeiro, começamos com as operações entre complexos nas duas formas possíveis, a algébrica e a trigonométrica. Portanto, há aqui um exercício que no fundo mistura estas duas coisas e tens de ver qual será o melhor caminho a seguir. De seguida, alguns conceitos básicos, o módulo de um complexo, a parte real, parte imaginária e o conjugado de um complexo, mas aqui já aplicados a exercícios um pouquinho mais, não são os introdutórios, pronto, são um pouquinho mais avançados. Depois temos a igualdade entre complexos nas duas formas, tanto na forma algébrica como na forma trigonométrica, também é algo que é importante dominar. Finalmente temos raízes, as raízes de um número complexo e a relação com o polígono regular centrado na origem. Temos equações no conjunto dos complexos, tens aqui um exemplo, e finalmente as condições no plano complexo. Okay? Portanto, tem várias coisas, aproveita ao máximo, tenta fazer primeiro e corrige. Ok? Boa sorte então, vamos a isto. Nesta pergunta estamos a trabalhar nos números complexos. Em C, temos aqui definido o n como um número natural e pedem-nos para determinar esta expressão. O resultado terá que ser apresentado na forma trigonométrica. O que nós vemos assim à primeira vista é que temos uma mistura, temos forma trigonométrica, como certamente já conheces. Aí do lado direito podes ver as fórmulas principais. Temos também aqui potência de I, a multiplicar por um número real e, portanto, temos aqui alguma variedade, temos as duas formas, no fundo, em jogo. E para isso temos de tentar perceber qual o melhor caminho. Não há uma receita absoluta, mas há algumas pistas. Então, a primeira pista, quando eu olho para aqui, é que temos uma adição. Tendo a adição, nós não temos propriamente nenhuma fórmula para trabalhar na forma trigonométrica, para adicionar na forma trigonométrica. Portanto, isto é já uma pista de que deveremos converter aquilo que não estiver na forma trigonométrica, pelo menos aqui em cima, no numerador, para a algébrica. Então vamos começar por aí. Temos esta potência de I, vamos começar por simplificá-la. As potências de I, muito rapidamente, começam tal como qualquer número real, elevado a 0 vai dar 1, depois o I elevado a 1 irá dar I ao quadrado, por definição, já sabíamos que era menos 1, e o I ao cubo será menos I. Portanto, estas quatro tens de saber de cor e saber que depois isto vai repetindo. Se continuarmos, passamos a ter o I à quarta, que vai dar novamente 1, I à quinta vai dar I e por aí fora, não é? Só por aqui este exemplo, aqui seria I ao quadrado, que vai dar menos 1, e o I à sétima volta a dar menos I. E para sabermos qual é o valor de uma determinada potência de I, com um expoente um bocadinho mais elevado, por exemplo, I elevado a 27, o que é que nós podemos fazer? Vamos dividir por 4, uma vez que se repete de 4 em 4, e vamos ver qual é o resto desta divisão. Neste caso, iríamos multiplicar aqui por 6, 6 vezes 4, 24, e para 27 teríamos resto 3. Portanto, este valor aqui vai nos permitir fazer a simplificação. Sabemos que I elevado a 27 será igual a I ao cubo, e conhecendo o valor do I ao cubo, sabemos que isto vai dar menos I. Ok, isto é só um exemplo. Então, e o que fazer aqui neste caso em que nós temos 4n menos 6 como expoente? Bom, há mais do que uma forma, mas aqui o que tu podes fazer é começar por simplificar, ou neste caso até vamos separar esta potência, I elevado a 4n menos 6, podemos separá-la como? Seria I elevado a 4n vezes I elevado a menos 6. Agora, este I elevado a 4n
a expressão 4n já nos está a indicar qualquer coisa, não é? O n é um número natural e, portanto, 4n será um múltiplo de 4. Ora, se é um múltiplo de 4, como 4, 8, 12, por aí fora, a divisão por 4 irá dar resto zero. Mas também podemos, se quisermos até, optar aqui por um caminho ligeiramente diferente, que é separar aquele i elevado a 4n em i à quarta, tudo elevado a n. Vamos também já trabalhar aqui um pouco a outra potência, i elevado a menos 6, vamos transformar em 1 sobre i elevado a 6, invertemos a base. Nesta primeira parte, este i à quarta sabemos que vai dar 1 e ficamos com 1 elevado a n vezes, e o i à sexta, também podemos aproveitar já este valor aqui, será menos 1, portanto ficamos com 1 sobre menos 1. Agora temos uma potência de base 1, não interessa qual é o expoente, 1 elevado a um valor qualquer irá dar 1, e portanto ficávamos com 1 vezes menos 1, ou seja, menos 1. Portanto, esta expressão já está simplificada, vamos aproveitá-la, e teremos então raiz 3 vezes aquele i elevado a 4n menos 6, que será menos 1. Depois, temos agora este complexo na forma trigonométrica que deveremos converter para a forma algébrica. Vamos fazer isso. Para tal, vamos só criar aqui espaço e vamos usar o seguinte. Nós sabemos, como podes ver aí do lado direito, que se tivermos um complexo na forma trigonométrica, para passar para a algébrica, bastará, eu vou até usar aqui novamente esta expressão, vamos usar ρ como módulo, portanto, se tivermos um número complexo na forma trigonométrica, para o passar para a forma algébrica, basta, no fundo, expandir esta exponencial complexa. O que é que ela aqui representa? Será o cosseno mais i, seno desse ângulo, e, portanto, é isso que vamos fazer agora neste caso, e até podemos fazer aqui ao lado, ficaria este 2 é elevado a i menos π sobre 6, 2, e agora o cosseno de menos π sobre 6, mais i, seno de menos π sobre 6. Ok? São valores de tabela e, portanto, vamos poder calcular o valor exato. 2, o cosseno de menos π sobre 6, se te recordares, o cosseno é uma função par e, portanto, vai ser igual ao cosseno de π sobre 6. Vamos ficar então com raiz de 3 sobre 2. Depois, o seno de menos π sobre 6, uma vez que o seno é uma função ímpar, já será menos seno de π sobre 6. E, portanto, teremos menos 1 meio de i. Portanto, são valores de tabela, é só recordar. Agora distribuímos o 2, ele vai cortar e ficamos com raiz 3 menos i, não é? Ora, com isto já podemos passar aqui para a expressão principal. Temos tudo o que estava em cima, tudo o que está no numerador, na forma algébrica, ou pelo menos pode ser agora simplificado para escrever num só número na forma algébrica. Em baixo temos um número na forma trigonométrica. Pronto, já vamos ver como é que vamos fazer. Primeiro vamos ver o que é que acontece aqui em cima e, em função disso, depois tomamos uma decisão. Então temos este raiz 3 vezes menos 1, que vai dar menos raiz 3, que vamos cortar com o raiz 3 e ficamos só com menos i. Bom, se tivéssemos pensado aqui em baixo em converter para a forma algébrica, portanto, teoricamente era uma possibilidade, punhamos tudo na forma algébrica e dividíamos. Há um processo para dividir números na forma algébrica, mas teríamos um problema, não é? Portanto, qual é o problema? Exato. O ângulo não é um ângulo de tabela. Portanto, quando fôssemos expandir esta exponencial complexa, cosseno de π sobre 5 mais i seno de π sobre 5, só poderíamos escrevê-lo assim, não poderíamos calcular nenhum outro valor. E, portanto, em vez disso, temos uma alternativa que é converter o numerador na forma trigonométrica. Ora, o menos i não é necessário fazer aquele processo geral de determinação do módulo e depois descobrir um ângulo, porque trata-se de um número, de um imaginário puro. Podemos simplesmente marcá-lo aqui, neste caso vai ficar em cima do eixo imaginário, portanto teríamos aqui o menos i. E agora é só pensar um bocadinho, qual é o módulo daquele número? Portanto, nós vamos escrevê-lo na forma trigonométrica, vamos escrevê-lo como módulo
pode ser assim, E elevado a I e um certo argumento. Então, qual é a distância até à origem? Nós conseguimos ver que é 1, não é? Deste ponto até à origem. E qual é o ângulo, ou um ângulo possível que podemos usar como argumento? Por exemplo, podemos usar aqui, se formos no sentido negativo, poderia ser menos π sobre 2. Okay? Também poderíamos pensar, no sentido positivo, em usar 3π sobre 2. Okay? Aqui não há qualquer restrição, portanto, qualquer um dos dois serviria. Vamos usar agora o menos π sobre 2 e ficamos com, em cima, portanto, E elevado a I menos π sobre 2. Em baixo, 2 é elevado a π sobre 5. E agora temos uma divisão na forma trigonométrica. Portanto, temos em cima um número já na forma trigonométrica, em baixo também. O que é que nos diz as regras? Que vamos dividir os módulos. Em cima tínhamos módulo 1, em baixo temos módulo 2. Portanto, ficamos com 1 a dividir por 2. E o que é que fazemos aos argumentos? Este e este. Vamos subtrair, não é? Portanto, deixamos aqui I menos π sobre 2 menos π sobre 5. Ok? Vamos simplificar e podemos até fazer aqui à parte. Menos π sobre 2 vai ficar, vamos pôr o mesmo denominador, menos 5π sobre 10. E depois o menos π sobre 5, multiplicando por 2, ficamos com menos 2π sobre 10, o que nos dá menos 7π sobre 10. Ok? E com isto, vamos lá ver o que é que nos pedem. Apresenta na forma trigonométrica, não há qualquer indicação especial em relação ao argumento, portanto pode ficar este. Ok? Não é único, poderia, por exemplo, até podemos pensar aqui, se juntássemos uma volta completa, ora, uma volta completa é 2π, 2π com aquele denominador 10 seria 20π sobre 10, não é? E, portanto, se acrescentarmos aqui 20π sobre 10, uma outra forma de apresentar esta resposta seria 1 meio E elevado a I e daria 20 menos 7, vai ficar 13π sobre 10. Portanto, não havendo qualquer indicação em especial, estas duas seriam possíveis soluções para a pergunta. Nesta pergunta temos aqui então várias coisas sobre um complexo Z que não conhecemos e quais são. Temos o módulo, que é 4, temos que a parte imaginária é negativa, temos que há uma relação entre a parte imaginária e a parte real, e queremos escrever no final o Z na forma trigonométrica. Portanto, à primeira vista, parece que temos aqui várias coisas desconhecidas, no fundo como se fossem três variáveis. Aqui o módulo, temos a parte imaginária e temos a parte real. Portanto, para tentar ligar estas três coisas, o que é que será ideal fazer? Ora, o Z, se trabalharmos na forma algébrica, pode ser representado, por exemplo, como é habitual, por A mais BI. Também poderíamos, claro, usar aqui, por exemplo, X mais YI, também é habitual. Qualquer uma destas duas funciona, mas o que temos é de tentar com isto criar agora relações entre estes dados que aqui temos, não é? Então vamos lá fazê-lo. Com a primeira informação, o módulo é igual a 4, o que é que podemos escrever? O módulo será então o módulo da A mais BI, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, não é? Uma forma que já conheces de certeza. E agora nós sabemos que isto é igual a 4, podemos já escrever a primeira informação desta forma. Portanto, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a 4. Temos já aqui uma ideia para usar. Vamos só deixar aqui a definição para o Z. Agora, mais coisas. Parte imaginária menor que zero. Como é que escrevemos isto? Parte imaginária. Ora, a parte real de um número será o A, a parte imaginária será o B. Então vamos usar isto. Ficamos com a parte imaginária que seria B menor que zero. Ok, vamos pôr aqui. Mais temos a parte imaginária vai ser igual, portanto, B igual a menos raiz 3 vezes a parte real. Ora, a parte real é o A. Ficamos com uma relação entre o B e o A. Portanto, temos aqui neste momento três ideias que vamos usar.
principalmente estas duas. Esta vamos ver depois no final o que fazemos com isto. Então agora vamos desenvolver. No fundo, se quisermos, podemos apresentar isto na forma de um sistema. Seria UB igual a menos raiz 3A e esta primeira, até podemos já adiantar um bocadinho de trabalho. Ora, temos raiz quadrada, como é que nós podemos fazer aqui algo que faça desaparecer esta raiz, uma vez que não é muito prática para trabalhar? Vamos elevar os dois membros ao quadrado, exatamente. Portanto, o primeiro membro ao quadrado vai ficar apenas o a ao quadrado mais b ao quadrado e o segundo membro ao quadrado fica 16, não é? Pronto. Agora, temos um sistema, temos duas incógnitas, vamos usar o método de substituição e neste momento já temos até a primeira equação escrita em ordem AB, vamos substituir em baixo, não é? Portanto, ficamos com a ao quadrado mais aquele menos raiz 3a ao quadrado igual a 16. Vamos desenvolver. Então temos em baixo a ao quadrado, aqui ficaria o menos raiz 3 ao quadrado, iria dar 3, não é? E o a ao quadrado ficaria a ao quadrado, aliás, o a ao quadrado vai dar, obviamente, a ao quadrado e, portanto, ficamos com 3a ao quadrado. Ok, agora, está quase, é só juntar 4a ao quadrado igual a 16 e teremos o a ao quadrado igual a 4. Ora, com a ao quadrado igual a 4, vamos ter duas possíveis soluções. Teremos então o a igual a 2 ou a menos 2. O b continua a ser aqui menos raiz 3a. Então agora o que é que vamos fazer? Nós temos, neste momento, duas possibilidades. Se usarmos o a igual a 2, o que é que vai dar? Se substituirmos aqui em cima, vai-nos dar um b negativo. Se usarmos o a igual a menos 2, aqui o b vai dar positivo. Portanto, vamos já adiantar um bocadinho de trabalho. Sabemos que o b é negativo e, para isso, vamos ter de usar apenas o a igual a 2. Ou então, podemos separar aqui em duas soluções. Vamos fazer até da maneira mais geral. Se o a for 2, substituindo em cima, ficamos com menos raiz 3 vezes 2. E a outra possibilidade, vamos fazer ou, e agora abrimos novamente a chaveta, e temos, para o caso em que o a é menos 2, o b irá dar raiz 3 vezes 2. Depois vamos lhe dar aqui um aspecto diferente. E como nós queremos que o b seja menor que 0, portanto, como o b é menor que 0, vamos ficar apenas com esta solução. Portanto, vamos ficar com o b é igual a menos 2 raiz 3 e o a é igual a 2. Agora, o que é que fazemos com isto? Nós estamos à procura de um complexo z. Depois terá de ficar na forma trigonométrica, mas este z foi definido como a mais bi e, portanto, agora vamos reconstituí-lo. O z vai ser igual a, o a é 2, mais bi, portanto, a 2 menos 2 raiz 3i. Ok? Portanto, já está aqui ainda na forma algébrica. Agora vamos passá-lo para a forma trigonométrica. O que é que precisamos? Vamos escrever algo como módulo E elevado a I θ. O módulo até já temos. Temos aqui que o módulo era 4, não vale a pena fazermos os cálculos outra vez, mas precisamos de um argumento para representar este complexo. Então, o que é que vamos fazer? Vamos usar o processo mais habitual, que será primeiro determinar a tangente deste ângulo. Ora, a tangente, tens de decorar a fórmula, será b sobre a. Ora, o b, que é a parte imaginária, será menos 2 raiz 3 sobre o a, que é a parte real, que é 2. Vamos simplificar e isto vai nos dar que a tangente será menos raiz 3. Ok, vamos trabalhar com os valores da tabela, mas é muito importante saber onde é que está este ângulo, não é? Qual é o quadrante? E para isso, podemos ou imaginar onde é que ele vai ficar, ou representar rapidamente. A parte real é positiva, portanto seria algures para aqui, e a parte imaginária é negativa, e portanto estamos a falar do quarto quadrante, não é? Teríamos aqui algures o z. Bom, quarto quadrante, vamos pôr aqui. Então, com estas duas informações, agora sim, vamos procurar um ângulo que encaixe aqui. Ora, raiz 3, estamos a falar em termos de tabela, se fosse positivo seria o ângulo
π sobre 3, na tabela é aquele que tem tangente igual a raiz de 3, como está no quarto quadrante, podemos usar o menos π sobre 3. Ok? Portanto, e atenção, sempre é importante saber qual é o quadrante, porque nós poderíamos ter obtido este mesmo valor de tangente negativo estando no segundo quadrante. Portanto, se o complexo estivesse aqui, o afixo correspondente a este complexo, então já teríamos de procurar o ângulo de outra forma, não é? Nesse caso, já não seria o menos π sobre 3, mas seria, por exemplo, π menos π sobre 3, o que nos iria dar 2π sobre 3. Ok? Portanto, é preciso saber qual é o valor da tangente e em que quadrante é que fica o afixo deste complexo. Então, neste caso, teríamos o z módulo, que é 4, é elevado a menos π sobre 3. Portanto, esta era uma forma de apresentar, não é a única, poderias escolher aqui outro ângulo, desde que correspondesse a esta mesma posição. Ok? Está feito. Neste exercício temos de provar uma igualdade e antes de entrarmos mesmo no exercício concretamente, vamos olhar aqui para estas fórmulas todas que eu coloquei aqui do lado direito. O objetivo não é saberes estas fórmulas de cor, até é mais perceberes quais é que são mais ou menos intuitivas e quais é que até podes deduzir rapidamente se precisares. Portanto, aqui do lado direito temos várias formas ligadas ao conjugado. Portanto, temos o conjugado da soma, o conjugado da diferença, do produto, do quociente. Tudo isto é mais ou menos o que estaríamos à espera. Ótimo. Por exemplo, o conjugado da soma é a soma dos conjugados, por aí fora. O conjugado do próprio conjugado dá o complexo e, mais ou menos até aqui, todas estas formas são intuitivas. Agora, a partir daqui, nós temos duas formas que poderão ser úteis, estas duas aqui, que não tens propriamente que decorar. Portanto, o que eu queria que percebesse é que, se necessário, podes deduzi-las. Vamos fazer isso aqui. Por exemplo, o caso da soma de um complexo com o seu conjugado. O que é que nós podemos fazer? Vamos representar um complexo da forma A mais BI, ou seja, na forma algébrica, o que significa que o seu conjugado pode ser representado por A menos BI. E já agora vamos pôr aqui vários dos elementos que costumam aparecer neste tipo de expressões. Temos o módulo, não é? O módulo já sabes como é que é, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E vamos aproveitar e vamos elevar este módulo ao quadrado, porque vemos aqui, por exemplo, no exercício aparece um módulo de um complexo ao quadrado e vai ficar o quê? Este quadrado vai cancelar aquela raiz e ficamos só com A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Agora, por exemplo, surge-nos uma situação em que temos, e isto vai acontecer mesmo em concreto aqui neste exercício, em que temos z mais o conjugado de z, a fórmula até está já aí ao lado, mas imaginando que queres deduzi-la rapidamente, é substituir o z por A mais BI, e temos A mais BI mais o conjugado, portanto A menos BI. E o que é que nós vemos aqui? Podemos cortar o BI com menos BI e ficamos com 2A. Mas 2A, e vamos colocar aqui em cima, é o quê? O A é a parte real, não é? Vamos pôr aqui então, o A é o real de Z, parte real de Z, e o B é a parte imaginária. E, portanto, se temos 2A, é o mesmo que ter 2 vezes o real de Z, que é o que temos na fórmula aí do lado direito. Okay? Podíamos fazer o mesmo para Z menos o conjugado, iríamos obter o que temos aí, e, portanto, se não souberes de cor, podes rapidamente deduzir essas fórmulas. Então vamos agora aplicar ao exercício em concreto, que nos dá uma igualdade. Temos aqui este primeiro membro, que temos de mostrar que será igual a este segundo membro. Bom, não há receitas, vamos avançar por aí, vamos desenvolver e vamos ver o que é que acontece, não é? Portanto, vamos pegar, por exemplo, olhando para aqui, vemos este caso notável, vemos aqui também um caso notável e depois temos aqui uns conjugados, já vemos o que fazer aqui. Vamos começar, se calhar, por desenvolver os dois casos notáveis e ficaríamos com... portanto, é o caso notável, A mais B ao quadrado, normalmente, portanto, será o Z ao quadrado mais 2 vezes o Z vezes o conjugado mais o conjugado Z ao quadrado. Depois,
também podemos já fazer aqui mais qualquer coisa a este termo intermédio, que tem este conjugado. E, portanto, o que nós vemos aqui é menos 2 vezes, e depois aparece o conjugado de um produto. E, se olharmos aqui para o lado direito, vemos que o conjugado de um produto será o produto dos conjugados destes dois elementos. Portanto, por acaso um deles até tem já um conjugado, é o conjugado Z, mas isso não é um problema, vamos aplicar a propriedade. Portanto, será o conjugado do primeiro deles, que era só Z, fica conjugado Z, vezes o conjugado do outro, e portanto fica conjugado do conjugado. Mas o conjugado do conjugado, obviamente que ficará o próprio complexo, não é? Mas isso já tratamos a seguir. Menos, e vamos desenvolver o segundo caso notável. Vamos desenvolvê-lo dentro de um parênteses e ficamos com o z ao quadrado menos 2 vezes o z multiplicado pelo conjugado mais o conjugado ao quadrado. Ok? Bom, vamos avançar, vemos a seguir o que é que vai surgir. Temos ainda este z ao quadrado, vamos manter, mas temos aqui um elemento que é z vezes conjugado de z. E isto, nós temos uma propriedade, também podemos deduzir, que eu penso que não coloquei aí do lado direito, e portanto, só confirmar, exato. Vamos deduzir lá aqui rapidamente. O que é que seria o z vezes o conjugado de z? Então, não sabendo a forma de cor, o que é que fazemos? Vamos deduzi-la substituindo por a mais bi vezes o conjugado a menos bi. Ficamos com, se quisermos até podemos aplicar aqui o caso notável, é do tipo a mais b, a menos b, e portanto seria o a ao quadrado menos o segundo elemento, que é este bi todo, ao quadrado, aplicando o caso notável. Mas isto vai ficar como a ao quadrado menos b ao quadrado i ao quadrado, este i ao quadrado é menos 1, e portanto isto vai levar a ao quadrado, aquele menos com o outro menos, mais b ao quadrado. Mas a ao quadrado mais b ao quadrado nós já vimos aqui, não é? Temos aqui em cima, isto é o módulo do z ao quadrado. Então, podemos ter aqui mais uma forma que seria, e esta até dá jeito de saber logo de cor, z vezes o conjugado de z é o módulo de z ao quadrado. Então vamos fazer isso, vamos usar essa forma e vamos transformar em 2 módulo de z ao quadrado. Porquê é que estamos a fazer isto? Porque vemos que no segundo membro já lá temos um módulo de z ao quadrado, portanto isto poderá ser útil. A seguir temos um termo que é o conjugado ao quadrado e, novamente, cá está outra vez este, quer dizer, ainda não está porque ainda não o simplifiquei, mas vamos já pôr aqui por cima, portanto o conjugado do conjugado será o z e temos conjugado de z vezes z, que é a mesma coisa, vai voltar a ser o módulo de z ao quadrado. Portanto, este termo seria menos 2 vezes o módulo de z ao quadrado. Ok, agora aqui neste parênteses vamos já tirar o parênteses, trocando os sinais, menos z ao quadrado, mais 2 e volta a aparecer um z vezes o conjugado. Vamos fazer o mesmo, ficando módulo de z ao quadrado. Finalmente, menos o conjugado de z ao quadrado. Bom, já está tudo a andar um bocadinho mais. Vamos começar a simplificar onde for possível. O que é que vemos aqui? Temos um z ao quadrado e um menos z ao quadrado. Temos um conjugado de z ao quadrado e temos menos conjugado de z ao quadrado. Mais coisas. Temos aqui menos 2 módulo de z ao quadrado e temos aqui 2 módulo de z ao quadrado que também vão cortar, não é? E, portanto, cortando isto tudo, ficamos com 2 módulo de z ao quadrado, que era o que nós queríamos provar. Ok? Portanto, há fórmulas, é verdade, mas muitas delas podem ser deduzidas rapidamente fazendo uma substituição de z por a mais bi ou x mais yi, também seria uma forma de o fazer, e depois, desenvolvendo, vamos ver que tipo de relações é que existem. Neste exercício, dão-nos z como sendo igual a mais bi, portanto, na forma algébrica, e temos uma igualdade inicial que nos é fornecida, que está aqui, e temos que provar que o c será igual a 0 e que o d vai obedecer a esta igualdade. Okay?
Portanto, um bocadinho à imagem do que já fizemos anteriormente, podemos trabalhar com esta substituição que até nos é sugerida, z igual a mais bi, e vamos ver onde isto nos leva, não é? Portanto, começando por aí, iríamos ficar com o z ao quadrado fica a mais bi ao quadrado, o conjugado de z será então a menos bi, e portanto isto tudo ao quadrado, não é? Isto será o numerador. Depois, em baixo, iríamos à partida seguir o mesmo caminho, não é? Portanto, iríamos substituir também o z e o conjugado de z, como fizemos em cima, mas vamos aproveitar que vemos aqui um caso notável, não é? O que é que nós temos? Tens aqui uma diferença entre quadrados, não é? Portanto, a diferença entre quadrados, caso notável, que será isto, a menos b, a mais b. Aproveitando isso, o que é que nós podemos escrever em baixo? Vai ficar z menos o conjugado vezes z mais o conjugado. Ok? E isto parece que já vimos antes, não é? Portanto, temos aí do lado direito que, embora não seja necessário saberes de cor, não é? Podes deduzir, mas aqui vamos aproveitar que já temos as fórmulas. Z menos o conjugado será 2 vezes a parte imaginária de z vezes i. A parte imaginária de z nós sabemos que estamos a representar aqui por b e, portanto, isto é o mesmo que 2bi, não é? Depois temos o z mais o conjugado de z, que será 2 vezes a parte real de z, e no real de z vamos colocar a, e ficamos com 2a. Portanto, assim vamos mais rapidamente chegar aqui à expressão em baixo. Vamos fazer aparecer na mesma os a's e os b's, não é? Que precisávamos. Isto, vamos terminar, é c mais di. E avançando, portanto, em cima, vamos desenvolver os casos notáveis, não é? A ao quadrado mais 2abi mais bi ao quadrado, que é um i. Depois, mais a mesma coisa, a ao quadrado, e agora menos 2abi mais bi, tudo isto ao quadrado. Ok, em baixo aproveitamos já para substituir o z menos o conjugado por 2bi e o outro por 2a, o z mais conjugado de z. Bom, isto tudo continua a ser igual a c mais di. Então, avançando, agora podemos agrupar aqui em cima o a ao quadrado com o outro a ao quadrado. Mais coisas, podemos cortar já estes dois. E temos também o bi ao quadrado, vamos primeiro simplificar, seria b ao quadrado e ao quadrado, ou seja, seria menos b ao quadrado. E vamos colocar, são dois elementos iguais, portanto ficamos com menos 2b ao quadrado, não é? Em baixo, não vamos multiplicar os dois, vamos deixar assim o 2, já vemos porquê. E teremos então 2abi. Tudo isto igual a c mais di. Ok, o que é que se pode fazer mais? Em cima, podes ainda fatorizar, não é? Portanto, pondo aquele 2 em evidência, que vamos aproveitar para depois cortar com um em baixo. E em baixo temos então a mesma coisa, c mais di. Vamos cortar o 2 e agora começamos a olhar um pouquinho já para o nosso objetivo. Nós queremos provar isto, não é? Ainda não estamos exatamente lá. Neste momento temos uma igualdade, mas temos aqui o seguinte, temos do lado esquerdo uma expressão que não é um complexo ainda na forma algébrica. E porquê? Porque o i ainda aparece no denominador, não é? Então como é que podemos resolver isso? Quando nós temos divisões entre complexos, normalmente aplicamos aquela técnica de multiplicar pelo conjugado do denominador. Multiplicar em baixo, multiplicar em cima. Aqui podíamos fazer isso, mas como só temos que fazer desaparecer este i do denominador, uma maneira rápida é multiplicar tudo por i, em baixo e em cima. Então, fazendo isso, ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado em cima vezes o i sobre, e agora em baixo, 2ab ao quadrado. 2ab ao quadrado, que vamos substituir, portanto, a seguir o i ao quadrado por menos 1. Eu vou passar agora para aqui e ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado i sobre, e em baixo, menos 2ab. Não é? O i ao quadrado é menos 1. Bom, agora
temos aqui já uma igualdade entre complexos na forma algébrica. No lado esquerdo temos um complexo que só tem, se reparares aqui, só tem parte imaginária, ok? Portanto, não tem parte real. O que significa que, ao igualarmos, como é que nós fazemos a igualdade entre dois complexos na forma algébrica? A parte real de um terá de ser igual à parte real do outro. Ora, o da esquerda não tem, portanto será o C igual a 0 e agora a parte imaginária, portanto o A ao quadrado menos B ao quadrado sobre menos 2AB terá que ser igual à parte imaginária do outro complexo, portanto que neste caso é D. Bom, só faltava aqui um passezinho, não é? Para ficar exatamente como aqui nos pedem, portanto o C já está a dar 0, mas usando agora aqui este menos que está no denominador, vamos dar a forma que eles ali têm. Portanto, C igual a 0 e multiplicando em baixo e em cima por menos 1, podemos trocar aqui para o simétrico, fica B ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2AB e isto é o D. Vamos pôr aqui então atrás D igual a isto. Ok? Portanto, igualdade entre complexos na forma algébrica, parte real de um deles igual à parte real do outro, parte imaginária igual à parte imaginária, e muitas das vezes é útil fazer isto que nós aqui fizemos, substituir o Z por A mais BI e desenvolver. Está bem? Bom, este está feito. Nesta pergunta temos aqui dois complexos, temos o Z e o W. O Z é dado por esta expressão, um bocadinho mais complicada, e o W por menos 2i. Ainda relativamente ao Z, nós temos que o ρ é um número real positivo e que o θ é um número real que pertence a este intervalo. Okay? O objetivo será descobrir exatamente este ρ e o θ de forma a que Z seja igual a W. Portanto, uma das coisas que se vê logo aqui é que temos uma igualdade entre complexos, não é? Z igual a W. Normalmente nós podemos trabalhar estas igualdades de duas formas, ou na algébrica ou na trigonométrica, e portanto temos de tomar aqui uma decisão. O que é que tu vês aqui que te possa ajudar a decidir qual o melhor caminho? Em termos de forma algébrica, este já está na forma algébrica, tudo bem, mas aqui esta expressão no denominador não parece muito boa para desenvolver na forma algébrica, não é? Portanto, até já está na trigonométrica, elevar ao cubo não é difícil. Portanto, desde que se consiga transformar o numerador na forma trigonométrica, conseguimos, não é? Então vamos tentar por esse caminho, vamos usar a igualdade na forma trigonométrica. Começando aqui por transformar o tal raiz 2 menos raiz 2i na forma trigonométrica. O que é que precisamos de fazer? Precisamos do módulo, portanto o módulo de raiz 2 menos raiz 2i, que será o habitual, raiz quadrada de parte real ao quadrado, que é a raiz 2, mais parte imaginária ao quadrado, não é? E, portanto, teremos raiz de, isto vai dar 2, isto também, temos raiz de 4, ou seja, temos 2, não é? Depois, para descobrir o ângulo, vamos determinar a tangente. Eu vou chamar-lhe agora aqui tangente de alfa, só para distinguir do θ. E o que é que temos de colocar aqui? B, a parte real, desculpem, a parte imaginária, e, portanto, menos raiz 2 sobre A, a parte real. E vamos obter que a tangente será menos 1, não é? Ok. Esta informação ainda não chega. Para convertermos o número para a forma trigonométrica, precisamos de saber em que quadrante é que está este ângulo. Analisando os sinais aqui, parte real é positiva, parte imaginária é negativa, portanto, isto será no quarto quadrante, não é? Portanto, podes fazer sempre aqui um esboço, parte real positiva, raiz 2, parte imaginária menos raiz 2, e, portanto, teríamos um complexo aqui no quarto quadrante. Estando no quarto quadrante, agora vamos procurar o ângulo que tem tangente igual a menos 1, mas está no quarto quadrante. E, neste caso, tangente é igual a 1 em π sobre 4, é um valor de tabela. Para dar menos 1 poderia ser menos π sobre 4, ou poderia ser no segundo quadrante, mas nós já sabemos que terá de ser no quarto, não é? Portanto, vamos usar, por exemplo, menos π sobre 4 como argumento. Então, o alfa será menos π sobre 4. Ok, com isto já podemos escrever
este número na forma trigonométrica, ficando com 2, o módulo, é elevado a I menos π sobre 4. Bom, agora vamos colocar isto no lugar da forma algébrica que tínhamos e vamos ficar com o que ali está, 2é I menos π sobre 4 sobre... E agora em baixo, no denominador, temos uma potência que podemos trabalhar na forma trigonométrica, não é? Portanto, a partir das fórmulas que tens aí do lado direito, vês que vamos elevar o módulo, que neste caso é ρ, ao cubo, e depois vamos multiplicar o argumento pelo expoente 3, e portanto vai ficar 3θ, ok? Portanto, aplicando ali a fórmula. Agora, temos uma divisão que vamos fazer na forma trigonométrica, não é? Então, também aplicando as fórmulas, vamos dividir os módulos, 2 por ρ ao cubo, e vamos subtrair os argumentos, não é? Portanto, menos π sobre 4. Aqui, cuidado com os sinais, por acaso aqui o argumento do complexo que está no denominador é positivo, portanto não há problema. Menos 3θ, mas cuidado quando é menos menos, está bem? Bom, temos aqui já o z na forma trigonométrica, até onde foi possível simplificar. Agora, queremos que o z seja igual a w. Optámos por trabalhar na trigonométrica, vamos ter de converter também o w, não é? Este vamos fazê-lo um bocadinho mais depressa, porque é um imaginário puro, não é? Portanto, basta só ver onde é que o poderíamos marcar, onde é que poderíamos colocar o afixo, que neste caso seria aqui. Aqui temos o menos 2i. E facilmente vemos então que o módulo, que é a distância à origem, é 2, não é? Esta distância. E agora vamos escolher um argumento que poderia, por exemplo, ser, pelo sentido negativo, seria menos π sobre 2. Portanto, é elevado a I menos π sobre 2. Isto representa o W. Ok? Então vamos colocar a igualdade, que aqui está. E teremos então do lado esquerdo 2 sobre ρ ao cubo, é elevado a I e aquela expressão toda, igual, e do lado direito 2 é elevado a I menos π sobre 2. Pronto, e estamos numa situação de igualdade entre dois complexos na forma trigonométrica. Como é que fazes isto? Os módulos têm de ser iguais, obviamente, portanto 2 sobre ρ ao cubo terá de ser igual a 2. E agora aqui, atenção, os argumentos, não basta dizer que são iguais, não é? Portanto, os argumentos terão de ser, vamos colocar, podemos pôr na forma de sistema ou podemos escrever, vou pôr assim, se calhar é mais prático, e agora os argumentos relacionam-se como? Um deles é igual ao outro argumento, menos π sobre 2, mais 2kπ. Portanto, mais as eventuais voltas que se poderia dar para ir parar ao mesmo sítio, e, portanto, os complexos seriam os mesmos. Isto com o k pertencente a z. Ok? Portanto, atenção aqui é mais 2kπ. Agora resolvemos esta primeira. Portanto, podemos, por exemplo, assumindo que o ρ é positivo, vamos passá-lo então para o segundo membro a multiplicar e o 2 vai passar a dividir. Portanto, vamos ficar com 2 sobre 2. Eu vou já colocar 1 igual a ρ ao cubo. E agora aqui o que é que vamos fazer? Vamos tentar descobrir o θ, portanto vamos isolá-lo, vamos deixar para já o menos 3θ, igual a, passando o menos π sobre 4 passa π sobre 4, menos, e podemos adiantar se calhar já aqui um bocadinho o trabalho, passamos isto a menos 2π sobre 4, pondo o mesmo denominador, mais 2kπ. K pertencente a z. Ok, a primeira equação, temos ρ ao cubo igual a 1 e temos aqui apenas uma solução, não é? Que será ρ igual a 1. E agora, isolando o θ, mas vamos primeiro pensar que esta subtração daria menos π sobre 4 e depois este 3 vai passar a dividir, ficando menos... aliás, é o menos 3 que vai passar, portanto este menos vai passar a mais, ficamos com π sobre 12. Depois também vai o menos 3 dividir este termo aqui, portanto menos 2kπ sobre 3. Ok.
Está quase. Agora, o que é que vamos fazer? Nós temos um intervalo a que tem de pertencer aquele ângulo θ. Portanto, vamos dar valores ao k, não é? Por exemplo, para k igual a 0, obtemos logo o θ igual a π sobre 12 e π sobre 12 vai pertencer ao intervalo ou não? Vamos lá ver. Portanto, neste caso, vai pertencer ao intervalo. Ok? Então, já temos um. Se quiséssemos, para ter a certeza, podíamos transformar o π sobre 4 em quê? Em 3π sobre 12, não é? Multiplicando por 3 em cima e em baixo, e ajuda a perceber que realmente pertence ao intervalo. Será que há mais? Então, se o k for, por exemplo, 1. Ora, se o k for 1, vai nos dar π sobre 12 menos 2π sobre 3. 2π sobre 3 vamos multiplicar por 4, ficaria 8π sobre 12. E, portanto, isto vai dar negativo, já está fora do intervalo. Portanto, este não pertence. Vamos pôr assim. Não pertence. E já agora, pomos este pertence. Ok. Vamos testar só mais um. K igual a menos 1. Será que dá? Ora, se pusermos menos 1, o ângulo ficaria π sobre 12. E agora aqui, fazendo menos 1, vai ficar mais 2π sobre 3. Este 2π sobre 3, com o mesmo denominador, seria 8π sobre 12. E, portanto, 9π sobre 12 está claramente fora do intervalo, não é? Portanto, eu vou já pôr que não pertence. Então, temos o argumento. Vamos apresentar só a resposta final. Seria o ρ igual a 1 e o θ igual a π sobre 12. Portanto, escolhendo estes dois valores, o que iria acontecer é que o z e o w, os dois complexos que aqui temos, seriam iguais. Ok? Pronto, está feito. Bom, temos aqui agora um exercício bastante importante em termos de raízes. E para isso, vamos começar primeiro por tentar perceber como é que se relacionam as raízes com o número complexo, a partir das quais são retiradas, e também geometricamente o que é importante saber em relação às raízes. Portanto, primeiro que tudo, quando nós temos um número complexo, como é o caso aqui do lado direito deste z, nós podemos sempre pensar nas suas raízes. Podem ser raízes quadradas, cúbicas, quartas, e o número de raízes que existe vai estar relacionado com o facto de ser raízes quadradas, cúbicas, portanto nós teremos 2 raízes quadradas, 3 raízes cúbicas, 4 raízes quartas, assim por aí adiante, não é? Portanto, temos aqui só este esquema que nos vai ajudar a perceber como é que isto tudo se relaciona. Então, existe uma fórmula para as raízes de um número complexo que exige que o número esteja já na forma trigonométrica, portanto podemos até pôr aqui a raiz índice n de um complexo. Eu vou usar aqui ρ para o módulo, e elevado a i θ. Como é que se determinam as raízes? Temos uma formulazita, será a raiz índice n do módulo, e depois o argumento vai obter-se por θ mais 2kπ sobre o n, o índice das raízes, não é? E agora, isto vai representar vários complexos, portanto, existe aqui este k para quê? Para poder agora, ao darmos valores ao k, permitir que se obtenham as várias raízes, não é? Portanto, será k igual a 0, a 1, e terá que ir até, neste caso, ao n menos 1, e para quê? Para que ao todo existam n raízes, ok? Bom, depois já vamos ver isto se for necessário em prática, mas esta é a forma que se pode usar. Mais coisas importantes. Da mesma forma que nós podemos, a partir de um complexo, tirar as suas raízes, usando, por exemplo, esta forma, podemos pensar no percurso inverso, não é? Então, se eu tiver uma raiz, que é o caso aqui, por exemplo, deste W0, e se eu quiser descobrir o complexo, o que é que fazes? Neste caso, terás de fazer a operação inversa, não é? Portanto, vamos elevar, neste caso, a n para descobrir o complexo. Existe também aqui uma relação entre as várias raízes, já vamos ver mais à frente. E então, vamos olhar agora para a pergunta e ver o que é que precisamos realmente aqui de fazer. Portanto, a pergunta diz-nos que uma das raízes de um certo complexo z é este 2i e queremos descobrir a área de um polígono cujos vértices são os afixos
das raízes cúbicas do z. Ok, então precisamos, à partida, de todas as raízes e só temos uma. Então, qual é o caminho aqui que nos pode ajudar? Uma possibilidade seria, como estávamos a ver aqui, a partir de uma das raízes, fazer este percurso de descobrir o complexo, neste caso o z, e depois, a partir daí, por exemplo, usando esta fórmula, descobrir todas as outras raízes. Ok? Esse é um caminho, sim, é possível. Mas vamos fazê-lo aqui de outra forma. E para isso, vamos então olhar para a relação que existe entre as várias raízes. Portanto, todas estas raízes, se aplicarmos a fórmula, vão ter o mesmo módulo, não é? Porque vai sempre ser formado aqui, raiz indiciando do módulo do z. Depois, o que é que sabemos mais? Que os afixos das raízes serão vértices de um polígono regular, centrado na origem, daí falar aqui neste polígono, determinar a área do polígono. E, finalmente, e muito importante, a maneira como elas se distribuem numa volta completa. Eu vou fazer aqui um esquema rápido. Portanto, se tivéssemos aqui, então, as raízes representadas, nós iríamos pensar numa circunferência, primeiro, de centro na origem, com o raio correspondente ao módulo de todas as raízes, não é? E depois, tendo, vamos imaginar, por exemplo, que eram raízes quartas, tendo uma das raízes, por exemplo, se uma delas estivesse aqui, então eu agora teria a volta toda completa, o 2π, dividido em 4 partes iguais. Portanto, estes arcos seriam todos iguais, o que significa que, neste caso em particular, sendo as raízes quartas, eu teria um quadrado centrado na origem, está bem? Pronto, não é o caso deste exercício, já lá vamos, mas, então, como é que nós, a partir de uma das raízes, obtemos as outras? Em termos de argumento, vamos sempre adicionando uma certa quantidade que corresponde a esta volta completa, que é o 2π, distribuída em n partes iguais. Portanto, no caso aqui que eu dei de exemplo, nós teríamos a volta toda 2π, há 4 raízes, portanto formam-se aqui 1, 2, 3, 4 arcos iguais, que serão iguais a, em termos de amplitude, 2π sobre n, ou seja, 2π sobre 4. Aqui até seria π sobre 2. Portanto, se eu conhecer uma das raízes, só tenho de ir adicionando ao argumento sempre este valor e vou obtendo as seguintes. Ok? Então é isso que nós vamos usar uma vez que já temos uma das raízes. Então vamos aproveitar esta, vamos chamar-lhe W0, que seria este 2i, mas vamos trabalhar na forma trigonométrica. E isso é fácil neste caso, passar o 2i para a forma trigonométrica, o módulo será 2, e se pensarmos no plano de Argand, no plano complexo, onde é que fica este complexo, vemos que seria, por exemplo, para o argumento π sobre 2, não é? Ok, temos uma. Agora vamos obter a seguinte. Sabemos que tem o mesmo módulo, portanto o módulo será 2, e agora qual é o argumento? Vamos ter de avançar. Neste caso estamos a falar de raízes cúbicas, portanto teremos 3 raízes. A volta completa agora, o tal 2π, será distribuído em 3 partes iguais, ok? Porque são raízes cúbicas. Isto é muito importante porque vai dar bastante jeito, não é? Por exemplo, se eu tiver aqui uma, mais ou menos aqui a olho, outra e outra, não é? Faz os 3 arcos iguais, cada um deles com 2π sobre 3 de amplitude. Então, vamos já obter a seguinte como? Somando ao π sobre 2, 2π sobre 3. Vamos aqui simplificar, vamos fazer aqui ao lado os cálculos auxiliares. Portanto, o π sobre 2 vamos colocar já como 3π sobre 6, mais aqui 4π sobre 6 e teríamos 7π sobre 6. Ok, então esta primeira já aqui temos, aliás a segunda raiz será esta que aqui está. Bom, temos esta, agora a seguinte, continuamos a mesma lógica, mantemos o mesmo módulo e vamos adicionar outra vez os 2π sobre 3. Portanto, isto mais 2π sobre 3, que esta podemos fazer já aqui de cabeça. Portanto, este 2π sobre 3 seria 4π sobre 6, juntamente com 7π sobre 6, ficamos com 11π sobre 6. E
temos a terceira e última das 3 raízes cúbicas daquele complexo. Ok? Então, graficamente, vamos agora fazer um desenho mais ou menos um esquema mais rigoroso. Teríamos o quê? Teríamos, eu gosto sempre de marcar aqui primeiro uma circunferência para facilitar o desenho, mais ou menos qualquer coisa assim, o melhor possível. E vamos marcar uma delas, a mais fácil será logo a primeira, não é? Porque era um imaginário puro, fica logo aqui, isto era uma circunferência com raio 2, ok? E portanto aqui teríamos a primeira delas, o W0. A próxima, temos como argumento 7π sobre 6, ora 6π sobre 6 seria π, portanto andando aqui mais um bocadinho, teríamos aqui mais ou menos o W1, a outra raiz. Depois teríamos a outra no 11π sobre 6, que é quase a chegar a 12π sobre 6, falta aqui mais este bocadinho, e temos a terceira raiz, W2. Eu enganei-me aqui, isto é W2. Ok, se unirmos estes vértices, vamos obter o tal polígono regular de centro na origem, cujos vértices, aliás, são os afixos das raízes. São os pontos que correspondem às raízes. Ora, neste caso, trata-se de um polígono regular de 3 lados, portanto é um triângulo equilátero, não é? Ok, então o que é que eles nos pedem? Pedem-nos a área deste triângulo, basicamente. Então, vamos começar pela forma, portanto a área do triângulo, vamos usar aqui base vezes altura a dividir por 2, como é habitual, e vamos escolher a base. Agora, temos que ver o que é que nos dá jeito, em termos de leitura depois das medidas. Aliás, deveríamos fazer aqui outra coisa que eu ainda não fiz, que é um dos complexos, o W0, já está nas duas formas, temos algébrica, temos trigonométrica, mas pelo menos um dos outros nós deveríamos passar para a forma algébrica, ok? Isto porque vamos precisar destas medidas, não é? Daqui até aqui precisamos de um comprimento. Então, com isto, vamos, por exemplo, pegar ali no pode ser o W1, por exemplo, 2e elevado a i 7π sobre 6 e vamos passá-lo para a forma algébrica, ok? Ora, como é que fazemos isso? Vamos, esta exponencial complexa, vamos expandi-la, vamos desenvolvê-la com cosseno de 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Ok? Estes 7π sobre 6 não são diretamente ângulo de tabela, mas conseguimos relacioná-los, não é? Portanto, o cosseno de 7π sobre 6 será o cosseno de, e vamos exprimir isto como em π mais π sobre 6, mais i, aqui fazemos a mesma coisa, π mais π sobre 6, e agora são as reduções ao primeiro quadrante, não é? Portanto, π mais π sobre 6 será qualquer coisa, vamos lá fazer aqui um esquemazinho ainda que nos ajude. Portanto, π mais π sobre 6 será aqui. Imaginando agora o círculo trigonométrico, iríamos relacionar com o π sobre 6 e se é o cosseno é a coordenada x e nós vemos que elas são simétricas, portanto será menos cosseno de π sobre 6. O seno também vemos que é a coordenada y, também vemos que são simétricas as coordenadas, portanto teremos aqui menos i seno de π sobre 6. Ok, aqui está quase. Agora vamos colocar os valores de tabela, portanto 2 vezes menos o cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2, menos i e o seno de π sobre 6, que é 1 meio, não é? Pronto, distribuímos o 2, ficamos com menos, cancela ali o 2 com o de baixo, raiz de 3, menos i, ok? Portanto, se tudo correu bem, teremos as coordenadas e teremos a forma algébrica do W1, portanto vamos marcá-lo aqui. O W1 será menos raiz de 3 menos i. E, tendo em conta a simetria do triângulo, a forma como ele aqui está, basta-nos realmente ver este. Porquê? Esta parte real que nós aqui temos, o menos raiz de 3, vai nos dar, no fundo, esta medida daqui até aqui, que por simetria será igual a esta. Portanto, daqui até,
esta medidazinha será raiz 3, positivo, claro, e portanto aqui teremos outra vez raiz 3. Ok, então temos a base, não é? Portanto temos que a base será 2 vezes a raiz 3. Agora para a altura, vamos precisar da distância de cá de cima, por exemplo, até aqui. Ora, daqui até aqui, mais ou menos, não é? Aqui assim. Teremos 2, uma vez que isto era o complexo 2i. Portanto, daqui até aqui temos 2 e depois precisamos de andar ainda mais um bocadinho para ter a altura toda, e este bocadinho que nos falta aqui, tendo em conta estas coordenadas e esta forma algébrica, será 1, não é? Portanto, temos 2 mais 1, então teremos uma altura que era 2 mais 1 igual a 3. Bom, com isto já podemos calcular a área e teremos então base 2 raiz 3 vezes a altura 3 a dividir por 2, cortamos o 2 e está feito 3 raiz de 3, a área do triângulo. Okay? Portanto, não esquecer como é que as raízes se relacionam com estes polígonos regulares centrados na origem, e depois a partir daqui podem-nos pedir várias coisas, áreas, perímetros, distâncias, pronto, temos várias possibilidades. Okay? Este está feito, vamos ao próximo. Bom, agora temos aqui uma equação em C e vamos primeiro organizá-la para ver o que é que poderá estar disponível para fazermos, que tipo de estratégias. E a primeira ideia, talvez, seja que pôr tudo no primeiro membro, não é? Z à quinta e depois mais 16z igual a 0. Portanto, este é um ponto de partida. Uma coisa que não deves fazer, atenção, que é pensar, por exemplo, eu estou a ver aqui z à quinta, tenho aqui também um z neste termo, portanto, vou dividir tudo por z e vou cortar aquele z. Ora, estaria errado. E estaria errado porquê? Essa passagem só seria válida se o z fosse diferente de 0. Só nessa condição é que tu poderias fazer esse corte, está bem? E ninguém nos diz que o z não possa ser 0, ok? Então, não podemos ir por aí. Vamos lá ver que alternativas é que temos. Primeiro, vemos realmente que há z nestes dois termos e, em vez de tentar cortá-lo, vamos fazer outra coisa, que é fatorizar a expressão. Portanto, z em evidência e vamos ficar com z à quarta mais 16. Tudo isto igual a 0, e isto até nos mostra já aquilo que falávamos há pouco. É que, na realidade, temos um produto igual a 0, uma das soluções vai mesmo ser o z igual a 0, não é? Portanto, z igual a 0 ou o restante z à quarta mais 16 igual a 0. Portanto, se tivéssemos feito aquele corte, tínhamos perdido uma solução que é válida. Agora, vamos concentrar a atenção na segunda parte, nesta equação, e seguindo, se calhar, um caminho mais ou menos fácil seria isolar o z à quarta e ficamos com menos 16. O que em R seria algo impossível, mas agora estamos a trabalhar em C. E em C nós podemos sempre tirar as raízes de um número, mesmo que ele seja negativo, como é o caso, ou de um número complexo no geral. Portanto, z à quarta igual a menos 16, o que é que vamos fazer a seguir? O z será raiz quarta de menos 16. Mas cuidado, isto que está aqui não é um número apenas. Como vimos há pouco, se tivermos um determinado complexo, quando aplicamos as raízes, vamos obter, se falamos aqui de raízes quartas, iremos obter 4 raízes, não é? Portanto, estão aqui, no fundo, escondidos 4 números complexos. Então, como é que fazemos? Vamos aplicar aquela fórmula que vimos há pouco. Eu vou colocar aqui novamente, portanto, a raiz de um complexo indiciano, de complexo, por exemplo, na forma ρ, e e θ, na forma trigonométrica, será, então, raiz indiciano do módulo é elevado a i, e vamos ao argumento θ somar 2kπ e dividir por n. Pronto, sabendo que depois o k vai tomar valores desde 0 até n menos 1, para formar as n raízes, não é? Ok, vamos aplicar isso. Precisamos de converter primeiro aqui o menos 16 para a forma trigonométrica. Portanto, o módulo será 16. Nem sequer precisamos de fazer isto, vamos só imaginar onde é que ele está aqui no plano. Portanto, menos 16 estaria aqui. E vemos que a distância à origem
que é o módulo, será 16, e o argumento, ou um argumento possível, podemos usar aqui π, por exemplo, ok? Pela positiva π. Então, o menos 16, na forma trigonométrica, seria 16 é elevado a i π. Então, vamos agora usar isso. Eu vou deixar agora aquela equação, vamos só trabalhar esta. E vamos fazer, então, a raiz quarta de 16 é elevado a i π. Pronto. Aplicamos agora esta formulazinha e vamos determinar as raízes. Portanto, vamos ainda fazer esse passo intermédio. Portanto, primeiro será a raiz quarta de 16 é elevado a i, e agora o argumento que era π mais 2kπ sobre, e o n agora é 4. Pronto, o que significa que o k vai variar entre que valores? Temos 0, 1, 2 e paramos quando encontramos a quarta raiz, neste caso. Então aqui 4. Okay? Pronto, agora para obter todas essas raízes vamos dar valores ao k, vamos chamar-lhes, por exemplo, esta será z0, que simplificando já agora o 16 é 2 à quarta, portanto a raiz quarta de 16 será quanto? Vai ser 2, não é? Portanto, isto vai ficar com o módulo 2, todas elas vão ter o mesmo módulo, é o que está aqui também de lado, é elevado a i, e agora o k é 0, portanto ficaríamos aqui com este termo anulado, fica π sobre 4. Então temos a primeira das raízes. Depois, as seguintes, podemos continuar a aplicar aqui a fórmula ou recordar aquilo que já tínhamos visto, que todas têm o mesmo módulo e todas se obtêm adicionando ao argumento o termo que é 2π sobre n, que neste caso, como há 4 raízes, seria 2π sobre 4. Ou seja, é só ir somando π sobre 2 ao argumento. Ou, por acaso, até dá mais jeito de somar 2π sobre 4, neste caso. Pronto, mas podemos continuar a aplicar a forma. Atenção que isto está tudo relacionado. Aquele termo está aqui. Portanto, para k igual a 1, vamos ter, se quisermos aplicar a fórmula, seria π mais 2π sobre 4, o que dá os 3π sobre 4, que é o mesmo que dizer, não é? Ou partir do π sobre 4, que era o argumento já desta raiz, e somar-lhe 2π sobre 4, que era este termo que aqui está, e cá está, dá na mesma 3π sobre 4. Pronto, então temos mais uma. Vamos à seguinte, seria o mesmo módulo, e agora é somar ali mais 2π sobre 4, teremos 5π sobre 4, vamos acelerar um bocadinho. Temos a Z3, que será 2i, e agora ao 5π sobre 4, juntamos-lhe 2π sobre 4, e temos esta raiz. Ok, portanto, que soluções é que temos? Vamos lá juntar isto tudo. Temos aquela que era o z igual a 0, e temos estas outras 4 soluções, portanto, ao todo, e vamos apresentá-las na forma trigonométrica, como é pedido. Vamos colocar agora aqui no final. Teríamos as soluções, são, e agora juntamos tudo, portanto, temos o 0 vamos deixar só assim, não é? Portanto, vamos z igual a 0, ou z igual a 2 é elevado a i π sobre 4, ou z igual a, e vamos por aí afora. Colocamos todas. 5, falta aqui 2, 5π sobre 4, ou z igual a 2 é elevado a i 7π sobre 4. Ok? E está feito. Na pergunta que aqui temos, agora vamos tentar definir a região que está sombreada, que está aqui a cinzento, usando condições no plano complexo. Antes de entrarmos mesmo na pergunta, vamos só muito rapidamente olhar aqui para o lado direito e tentar passar pelas principais ideias. Portanto, o ponto de partida é sempre a noção de distância. Se nós tivermos dois pontos que serão afixos de dois complexos, podemos, se quisermos calcular a distância entre os afixos, usar esta formulazinha que é o módulo da diferença entre os dois complexos, ok? Tanto faz a ordem, poderia ser também, por exemplo, aqui ZB
menos ZA e tirar o módulo disto. Okay? Bom, com base nesta ideia de distância, nós agora teremos a possibilidade de definir circunferências, mediatrizes, vários elementos geométricos. Temos aqui, para o caso da circunferência, nós vamos à procura, no fundo, de todos os pontos ou todos os complexos cujos afixos estão a uma distância fixa de um centro, que é este que corresponde ao afixo deste complexo. Essa distância será o raio. Portanto, temos aqui a forma de definir uma circunferência. Só temos que conhecer o centro, neste caso o complexo que funciona como o centro, e o raio. Okay? Podemos também, depois, usando o menor, o maior, definir regiões que se baseiam nesta fronteira. Portanto, por exemplo, se quisermos o círculo, não é? Ou seja, os pontos interiores e a fronteira, bastará usar aqui menor ou igual. Mas depois podemos usar só menor e a fronteira já ficará a tracejado, por exemplo. É só escolher aquilo que se pretende. Mais, temos a ideia de como definir uma mediatriz. A mediatriz terá todos os pontos que estão à mesma distância dos extremos, neste caso do A e do B, e, no fundo, pegando nesta ideia de distância entre dois pontos, nós temos aqui, queremos todos os pontos cuja distância ao afixo de ZA será igual à distância ao afixo de ZB. E, portanto, a partir daqui definimos a mediatriz, a reta. Podemos também, mais uma vez, usar aqui maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, para definir, por exemplo, semiplanos. Não é? Poderíamos querer o semiplano superior em relação aqui à mediatriz. Bastaria usar, então, maior ou igual, por exemplo, se quiséssemos incluir a fronteira. Tá? Mais coisas. Temos a semirreta aqui. E para a semirreta vamos precisar de uma condição ligeiramente diferente, que é esta. Queremos todos os complexos cujo argumento vai ser igual a θ, a um certo ângulo, e para colocar a semirreta com uma determinada origem, neste caso é o A, eu por acaso podia ter posto aqui ZA, nós vamos fazer aqui Z menos o ZA, para que a semirreta tenha origem nesse ponto. Okay? Também podemos ter só argumento de Z igual a um ângulo, e aí é como se fosse Z menos 0, e portanto a semirreta teria origem na origem do referencial. Okay? Bom, agora podemos também usar esta ideia e enquadrar esse argumento entre dois valores, entre dois ângulos. E o que é que nós vamos obter? Vamos obter, no fundo, um ângulo. Ou seja, tudo o que está aqui, todos os complexos, cujo argumento vai estar entre aqueles dois ângulos. Podemos também colocar o vértice no ponto que quisermos. Vamos pôr aqui também ZA, que funciona como este vértice. Okay? Bom, mais, temos ainda dois tipos de retas, as verticais e as horizontais, que se conseguem facilmente com condições deste tipo. Se quisermos uma reta vertical, será o real de Z igual a uma constante k, aqui, por exemplo, poderia ser igual a 2, nesta reta que eu aqui desenhei, real de z igual a 2, e podemos, para as retas horizontais, usar imaginário de z igual a uma constante também, não é? Aqui, neste caso, seria igual a 2. Também podemos definir semiplanos, não é? Se quisermos com o maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, podemos definir determinadas regiões deste género. Portanto, semiplanos, neste caso, seria à direita da reta vertical que aqui tínhamos. Bom, em último recurso, o que é que nós fazemos quando temos condições um pouco mais complicadas e que não conseguimos reconhecer? Eu não vou aqui pôr uma em concreto, mas o que é que nós podemos fazer sempre em último recurso? Substituir a variável z por x mais y. E ao desenvolver estas condições, nós vamos obter condições que já conhecemos em R2, portanto em referencial xy, e podemos encontrar desde a equação de uma reta, por exemplo, mx mais b, podemos encontrar a equação de uma circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isto seria uma circunferência de centro AB e raio R. E, portanto, vamos ter de saber reconhecer aquilo que obtemos depois de desenvolver a condição, que era um bocadinho mais complicada inicialmente, para poder depois dizer de que é que se trata. Okay? Todas estas que aqui estão também podem ser desenvolvidas desta forma. Podemos substituir e chegamos às mesmas conclusões, só que é mais fácil conhecer logo
e usá-las rapidamente. Então, sem mais demora, vamos lá ao exercício. Neste caso, queremos escrever a condição e para isso vamos precisar primeiro de identificar aqui quais são as fronteiras, não é? E nós vemos facilmente que temos duas circunferências com um determinado centro. Vamos já encontrar aqui o centro. Então, o centro tem coordenadas 1 menos 2, que corresponderá a um complexo 1 menos 2i. Este vai funcionar como centro e, neste caso, as duas circunferências são concêntricas e, portanto, vamos usar o mesmo centro. Os raios, vemos aqui da circunferência menor, temos um raio, vamos chamar Rm minúsculo, portanto, é um raio igual a 1, e da maior já será um raio 2, não é? Portanto, R, e vamos pôr M maiúsculo, igual a 2. Bom, temos aqui ainda uma outra fronteira, ou fronteiras, temos que ver depois como é que vamos fazer isto, e até temos mais do que uma possibilidade. Então, começando, se calhar, pelas circunferências, nós podemos tentar definir primeiro aquilo que se pode chamar uma coroa circular, não é? Que seria tudo isto aqui à volta. Então, como é que fazemos isto? Temos os pontos que, relativamente à circunferência maior, eles terão que estar interiores, não é? Portanto, isto pode ser feito logo muito facilmente, como elas têm o mesmo centro, usando aqui, no fundo, uma maneira de encaixar as duas condições que precisaríamos de escrever. Quais são? Por um lado, então, vamos usar algo deste tipo. Z menos qual é o centro? Temos 1 menos 2i. E agora, vamos querer, em relação à circunferência maior, queremos para dentro os pontos interiores, portanto, menor ou igual ao raio, que seria 2. Okay? Portanto, se eu fizer só isto, eu tenho o círculo todo aqui, não é? Mas nós agora temos de definir apenas os pontos que também, simultaneamente, são exteriores à circunferência de raio menor. Portanto, eu podia escrever uma nova condição, iria repetir isto tudo e, em vez disso, vamos colocar logo as duas encaixadas assim. Vamos dizer que, no fundo, estamos à procura dos pontos cuja distância a este centro, que é o ZC, vai ficar entre 1 e 2. E, portanto, isto define uma coroa circular. Agora, faltará definir aqui as outras fronteiras, para ficarmos só com a zona que está a cinzento. E como é que vamos fazer isso? Podíamos fazer de várias maneiras. Poderíamos, por exemplo, usar uma reta vertical e uma horizontal como fronteira e depois definir os semiplanos. Mas vamos usar aqui, por exemplo, o quê? Um ângulo. Ok? Portanto, nós podemos pensar num ângulo que teria também vértice em C e esse ângulo seria algo que iria variar entre quê? Entre 0, não é? Aqui, e no máximo π sobre 2. Portanto, se eu fizesse uma condição deste tipo com o 0 e o π sobre 2 e com aquele centro, eu iria obter o ângulo completo assim, que depois teria de intersetar, claro, com o que já tínhamos. Portanto, vamos fazer assim. Então, acrescentamos i para fazer uma interseção e agora vamos colocar também o argumento de z, e aqui é o mesmo ponto, z menos 1 menos 2i, e vamos enquadrar isto entre valor mínimo 0, isto é o ângulo, e o outro π sobre 2 no máximo. Ok? E era suficiente, podia ficar assim. Também poderíamos, se quiséssemos, usar este menos aqui e desenvolver aqui dentro, mas não é obrigatório. Ok? Pronto, está aqui uma forma de definir aquela região a cinzento na figura. Haveria uma outra, mas esta já é suficiente. Ok? E está feito.